Hoje você vai conhecer a história de Lucas, um jovem pai de família que entrou numa casa de repouso como voluntário, e saiu de lá com a vida completamente transformada. O que parecia apenas mais uma visita solidária, acabou revelando um drama profundo. Uma senhora de 79 anos, abandonada pelos filhos no dia do seu aniversário, e uma herança que mudaria tudo. Essa é uma história sobre abandono, gratidão, amor inesperado e redenção. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga quem está envelhecendo ao seu lado. Se inscreva no canal e deixe seu like. Olá, meu nome é Lucas, e o que vou contar para você hoje não é apenas uma história de dor e superação. É também um pedido. Um apelo. Que você olhe mais para quem te ama em silêncio. Porque às vezes, o amor está morrendo bem diante dos seus olhos, e você só vai perceber quando for tarde demais. Tudo começou em Campinas, interior de São Paulo. Era uma segunda-feira, por volta das 10 da manhã. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem. Mas o que pairava no ar era um peso. Um clima de abandono que eu só fui entender de verdade mais tarde. Naquele dia, eu ainda não conhecia Dona Elsa. Mas ela já estava vivendo o capítulo mais doloroso da sua vida. Ela tinha 79 anos. Estava com uma malinha pequena nas mãos, o cabelo bem penteado, como quem ainda esperava carinho. Mas no rosto, um vazio. Uma expressão de quem não entendia o que estava acontecendo. Os filhos estavam com ela, mas não havia abraços e nem sorrisos. O filho só falou "mãe se cuida", muito rápido, quase como se fosse um alívio. E então, a porta do carro bateu. E eles foram embora. Ela foi deixada numa casa de repouso, justo no dia do seu aniversário. Pensa comigo, o dia em que ela trouxe os filhos ao mundo, cuidou deles com amor, cantou parabéns com bolo simples, soprou velhinhas com eles no colo. Naquele mesmo dia, décadas depois, ela foi deixada. Esquecida. Enquanto o carro deles desaparecia na esquina, ela ficou parada ali. Sem reação e sem entender. Naquele momento, começou uma nova vida. Uma vida que, no fundo, era um fim disfarçado de recomeço. Eu só soube disso porque, semanas depois, eu entrei naquele lugar como voluntário. Mas antes disso, Dona Elsa passou por dias difíceis. E você precisa saber o que aconteceu com ela nesse tempo. Dona Elsa me contou que, naquela primeira noite, ela sentou-se sozinha na poltrona do quarto compartilhado. Tinha uma foto antiga nas mãos, 3 crianças, rostos lambuzados de bolo, abraçados nela. Um dos aniversários felizes que ela costumava ter. Ela lembrava das risadas, das brincadeiras no quintal, dos choros de madrugada quando um deles estava doente. Ela estava sempre lá, sempre presente e amorosa. E agora, não tinha ninguém. Ficava olhando pela janela. Via outras famílias chegando. Gente com flores, presentes e abraços. E ela se perguntava: o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei como mãe? Sabe qual era o pior? Ela não tinha resposta. Porque ela não fez nada de errado. Apenas envelheceu. E isso, para alguns, parece ser motivo suficiente para ser descartada. Alguns dias depois de ser deixada, um atendente chamado Márcio notou a ficha de Dona Elsa. Hoje é o aniversário dela, ele comentou em voz baixa. Ninguém sabia. Não teve nenhuma visita e muito menos um telefonema. Nada. Márcio então improvisou. Fez um bolinho pequeno com o que tinha na cozinha. Pegou granulado e uma vela usada e chamou 2 cuidadoras e combinaram uma surpresa. Elsa entrou no refeitório achando que era só mais uma refeição comum. Mas encontrou sorrisos tímidos e um "parabéns pra você" ecoando no salão vazio. Ela congelou. Não esperava nada. Estava tão magoada. Mas aquilo aqueceu algo dentro dela. Ela sorriu e ao mesmo tempo chorou. E quando apagou a vela, fez um pedido em silêncio. Que alguém, algum dia, lembre que eu existi. Depois disso, os dias voltaram a ser longos e silenciosos. Ela criou o hábito de se sentar perto do jardim todo sábado. Colocava o melhor vestido, passava um batonzinho. E ficava ali, olhando pro portão.
Cada carro que estacionava era um suspiro de esperança. Mas nenhum era para ela. No Dia das Mães, nenhum dos filhos apareceram e nem sequer fizeram uma ligação. O celular que ela guardava na gaveta continuava mudo, como se o mundo tivesse esquecido sua existência. Uma vez, ao ver uma senhora sendo abraçada pelo neto no corredor, ela simplesmente voltou para o quarto. Sentou no chão e ficou ali, em silêncio. Não chorava mais. Só sentia um buraco dentro dela, tão fundo que nem as lágrimas alcançavam. E então, eu entrei na vida dela. Eu tinha 32 anos na época. Casado, pai de 2 meninos. Eu sempre gostei de ajudar e resolvi visitar aquela casa de repouso para fazer um trabalho voluntário. Achei que seria só mais uma experiência. Mas, foi muito mais que isso. Logo no primeiro dia, vi Dona Elsa sentada no jardim. Estava sozinha com um olhar distante. Como quem já tinha desistido de ser vista. Passei por ela e desejei um bom dia. Ela respondeu com um aceno discreto. Voltei no dia seguinte. E no outro também. Comecei a conversar com ela. Nada invasivo. Comentava sobre o tempo, sobre as comidas preferidas, contava uma piada boba, só para ver se ela sorria. E um dia, ela riu. Um riso leve. Quase tímido. Mas verdadeiro. E ali, algo mudou. Com o tempo, ela começou a falar. Me contou sobre a vida, os filhos, o marido que perdeu cedo. As alegrias simples, os natais em família, os domingos de macarronada, os netos que pulavam nela. Me contou também sobre a dor da solidão. A sensação de ter sido esquecida e abandonada pelos filhos, por quem mais ela amava. Eu abri meu coração também e falei da minha família e contei que meu filho mais novo tinha uma condição rara nos pés e precisava de um tratamento caro, que a gente não conseguia pagar. Ela ouviu tudo com atenção. E então, num gesto que jamais vou esquecer, ela me entregou uma chave antiga e um papel com um endereço. No papel estava escrito: Tem uma chácara em Valinhos. Lá tem um baú. Tem joias, ouro. Herança da minha família. É sua. Use para salvar seu filho. Eu fiquei em choque. Disse que não podia aceitar. Mas ela me olhou com firmeza e disse: Você me deu o que ninguém mais me deu. Presença, atenção, amor. Isso vale mais que qualquer herança. No dia seguinte, fui até a chácara. Encontrei o baú exatamente onde ela falou. Dentro, joias, barras de ouro, tudo ali. Um verdadeiro tesouro escondido por décadas. Com aquilo, conseguimos iniciar o tratamento do meu filho. E, aos poucos, ele começou a melhorar. Com o coração cheio de gratidão, comprei uma casa ao lado da minha. Planejava levar Dona Elsa para morar conosco. Fazer parte da nossa família. Já vi a cena na minha cabeça, meus filhos chamando ela de vó, almoços em família, risadas na varanda. Mas quando voltei à casa de repouso para buscá-la, me deram a notícia que ninguém quer ouvir. Ela havia falecido, na noite anterior e sozinha. A dor que senti foi imensa. Um tipo de luto que vem misturado com amor, raiva, saudade e impotência. Mas eu sabia que não podia deixar aquela história morrer ali. Escrevi um relato anônimo para o jornal da cidade. Contei tudo, sobre o abandono, sobre a amizade, sobre a herança e sobre como Dona Elsa salvou meu filho. O texto viralizou. Chegou até os filhos dela. Eles ficaram chocados e envergonhados. Descobriram que a mãe que eles ignoraram havia deixado tudo para um estranho. Um estranho que amou mais do que eles. Mas eu não queria vingança. Queria que o mundo soubesse quem ela foi. Dona Elsa foi uma mulher generosa e forte. Capaz de amar até o fim. Mesmo depois de tudo que sofreu. Meses se passaram. A memória dela continua viva em mim. Com a herança e com o apoio de amigos, fundei uma instituição que acolhe idosos em situação de abandono. Damos cuidados, carinho, presença. A gente escuta suas histórias. A gente lembra deles. E toda vez que vejo um idoso sorrir, penso em Dona Elsa.
Penso que, mesmo partindo sozinha, ela deixou um legado de amor que hoje alcança muitos. Os filhos dela começaram a refletir. Um deles me procurou e quis conhecer o abrigo. Chorou e pediu perdão olhando para a foto da mãe. Talvez seja tarde. Mas talvez nunca seja totalmente tarde para mudar. Se você tem alguém que te ama, mãe, pai, avó, avô, ligue para eles. Faça uma visita. E abrace muito. Porque o que eles querem não é dinheiro. É só a presença, a lembrança. É saber que, mesmo depois de tudo, eles ainda importam. Dona Elsa me salvou. E hoje, eu conto essa história para que ela salve outras pessoas também. Não deixe quem te ama morrer em silêncio. Dona Elsa, muito obrigado. Você mudou minha vida. Que história inspiradora, né? A história de Dona Elsa nos mostra que mesmo nos momentos de maior abandono, o amor pode florescer nos lugares mais improváveis. Ela perdeu o que tinha de mais precioso, a presença dos filhos. Mas ganhou algo que muitos passam a vida inteira sem conhecer de verdade, uma conexão sincera, sem interesses, baseada apenas no respeito e na compaixão. Lucas entrou naquela casa de repouso para dar um pouco do seu tempo, e saiu de lá com um novo propósito, uma nova missão, e uma lembrança eterna. Às vezes, não somos nós que salvamos alguém, é esse alguém que silenciosamente salva a gente. Que essa história te inspire a olhar com mais carinho para quem está ao seu redor, porque enquanto estivermos vivos, sempre existe a chance de recomeçar, sempre existe a chance de amar. Se essa história tocou você, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe. Pode ser que alguém veja, e se lembre de ligar para quem precisa ouvir um "Eu te amo".